Olá, meu nome é Maria Laodiceia Fagundes Pinto, eu sou aluna do Centro Universitário Uninter, eu sou pedagoga e estou concluindo a segunda licenciatura em História. Devido à pandemia e às escolas fechadas, nos foi ofertada uma nova modalidade de estágio, que se chama Estágio Híbrido de Extensão. Esse vídeo faz parte do meu estágio de ensino médio e o assunto escolhido são as metodologias ativas de ensino. Eu escolhi esse tema porque as metodologias ativas de ensino vieram para inovar. Eu acredito que era a inovação que faltava na nossa educação há muito tempo. Elas trazem uma novidade muito grande, porque até então o centro do processo ainda era o professor. Em raras atividades conseguia-se colocar o aluno em evidência, mas na maior parte o professor seria o agente da aprendizagem, dispor na hora de montar seu plano de aula, na hora de fazer avaliação, todas essas etapas partia do professor e o aluno ficava ali, buscando conhecimento, estudando para provas, mas com o professor como centro do processo. As metodologias ativas de ensino trazem o aluno para o centro do processo. É uma época tecnológica e nós não conseguimos mais prender a atenção dos nossos alunos. Então, o que acontece com as metodologias ativas? Elas trazem essa coisa diferente. O aluno cria o seu conhecimento, o aluno busca aprender, ele cria o seu material, ele pesquisa, ele monta a aula. Então, é a inovação que faltava realmente à nossa educação. Eu separei algumas metodologias ativas de ensino. Existem várias, mas eu separei umas que eu acho assim de maior facilidade de aplicação nesse primeiro momento. Eu escolhi a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? O professor explica o conteúdo, dá uma breve apresentação desse conteúdo e a partir daí ele direciona o aluno para que ele busque o conhecimento sobre esse assunto. Então, ele vai pesquisar, ou na internet, ou através de livros, como ele quiser. A partir daí, ele vai preparar esse conteúdo em casa. Ele vai montar uma aula, ou ele vai trabalhar em grupo, e ele vai levar esse conhecimento para a sala de aula, tanto virtual como presencial. A partir daí, ele vai apresentar esse conteúdo. Se for o grupo, alguém do grupo vai apresentar esse conteúdo. Qual é a função do professor nesse momento? Observar se a aprendizagem foi efetiva, se a pesquisa que foi feita sobre esse assunto foi boa, foi ampla. Então, se for o caso, o professor vai dar a sua opinião, ele vai tirar dúvidas se surgirem e se os alunos não conseguirem explicar quando um outro aluno pergunta, o professor vai tirar a dúvida, mas o aluno ele vai ser o centro desse processo, porque ele vai criar a sua aula em casa, ele vai trabalhar esse conhecimento, ele vai ler, ele vai entender e quando chegar na sala de aula ele vai estar apto a explicar. Sugere-se que seja feito isso em grupos, para facilitar a aprendizagem também e a desenvoltura da turma. Porque se for mais de um assunto, cada grupo vai apresentar o seu assunto. Fica uma aula dinâmica, fica uma aula agradável, fica uma aula que prende a atenção. E as crianças adoram, os adolescentes, os adultos, eu acho que em qualquer modalidade de ensino, uma aula dinâmica faz toda a diferença. É uma aula que chama realmente a atenção. Nós temos também os debates, os seminários, que também é muito interessante. O aluno também leva o conteúdo para casa. Nessa modalidade de debate e de seminário, o professor expõe o conteúdo, fala sobre o conteúdo, prepara a sua aula, dá aquela aula normal, explica. A partir daí, o aluno pega esse conhecimento que ele adquiriu em sala de aula,
ele vai para casa, ele amplia esse conhecimento através de pesquisas também, ele monta o seu trabalho e, ao voltar para a sala de aula, acontece o debate. A aula pode ser dividida em 2 grupos ou mais grupos, de acordo com o que o professor se propõe a fazer, e esse assunto é debatido, o que é maravilhoso, porque um mesmo assunto pode ser entendido de formas diferentes e precisa acontecer um entendimento geral, um entendimento desse assunto, mesmo que tenha visões diferentes. Então, vai ter os que concordam, os que discordam, e os que discordam têm que explicar por que discordam, por que entenderam do outro jeito. Realmente é uma aula muito boa, muito divertida, porque o aluno tem a chance de falar, de se manifestar. E o professor está ali só para mediar, para separar os grupos, para perceber se esse assunto está sendo trabalhado da forma correta, para opinar, para auxiliar, também para tirar as dúvidas, mas eles vão comandar essa aula, eles vão debater. São grupos, vai ter pontuação, isso é bom porque eles precisam ter disciplina na hora de aprender, precisam entender que é necessário trabalhar em grupo, que é necessário buscar o conhecimento coletivo, porque um aprende, ajuda os outros, toda a turma consegue se autoajudar, toda a turma consegue formular o seu conhecimento, e essa é a função da educação. Então, eles se ajudam e o professor vê o ponto maravilhoso que é a preparação que ele deu e que teve sucesso. Porque se você vê a sua turma com autonomia, sabendo debater um assunto, é sinal que você passou o recado que tinha que passar, que você fez exatamente o que era necessário para que a sua aula se tornasse atrativa e cumprisse o papel que é o do conhecimento, da aprendizagem. Tem também o jogo entre pares. O que acontece? São metodologias ativas de ensino, onde um aluno que tem mais facilidade, que está dominando melhor o conteúdo, fica junto com um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, porque entende-se que a linguagem de um aluno para outro aluno é mais fácil e mais acessível. Nesse momento, eles se entregam mais para a aprendizagem, eles se sentem mais à vontade um com o outro. O professor continua sendo mediador, observando se aquele conhecimento está passando da forma correta, se está acontecendo o que foi proposto, mas é um aluno com outro aluno que cria esse conhecimento. Nós temos também as gamificações, os jogos. Esse é top de linha. Esse é o melhor, porque jogos sempre foi a preferência dos alunos, independente da modalidade de ensino, independente da idade. Eles adoram, do fundamental ao superior, não tem. E os jogos têm essa função maravilhosa, sim, porque ensina eles a competirem, mas com tranquilidade, eles entenderem que têm adversários, não inimigos. Isso trabalha a relação interpessoal da turma, isso trabalha essa parte de fazer o equilíbrio. Então, é uma competição? Jogos geralmente são competições, mas que provam que quem se esforçou mais, quem estudou mais, quem buscou mais conhecimento, quem fez o trabalho da forma mais correta, ganha. Então, isso é uma motivação a mais para que todos cheguem no mesmo patamar. E é o que acontece. E jogos não precisam ser só tecnológicos, não. Qualquer tipo de jogos, eles adoram. Eles ficam encantados em qualquer modalidade. Eu já trabalhei jogos em sala de aula, eu sei o quanto é bom. Porque a aprendizagem fica leve, fica suave, é como uma brincadeira. Eles aprendem brincando. Então, os jogos chamam a atenção. Então, assim, ó, essas metodologias ativas do ensino é assim, ó, o bom da educação. É assim, chegou na hora certa. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Essa pandemia está trazendo muita dificuldade, muito medo, muito transtorno, muitas coisas ruins. Mas não podemos negar que é ela que alavancou
essa parte. Ela que fez essa tecnologia se expandir para a área educacional, porque nunca foi tão necessário como antes. Essa atividade online, sala de aula virtual, nunca foi tão necessário. E o que acontece? Presencial já é difícil de manter uma turma ativa, uma turma prestando atenção no professor, uma turma que esteja interessada em adquirir conhecimento. Aí imagina uma turma virtual. O aluno está ali estudando. Se ele desligar a câmera, não se sabe mais se ele está aprendendo, se ele está dormindo, se ele saiu, não sabe o que ele está fazendo. Então, o que acontece? Você joga para o aluno a responsabilidade de criar o conhecimento dele. A partir daí, ele já se antena que é com ele. Ele vai procurar fazer o melhor, porque ele vai querer apresentar o melhor. É uma forma de prender a atenção de toda a sala de aula, mesmo virtual, porque é um colega que está ali explanando o assunto e todos estão querendo aprender e todos sabem que vai chegar a sua vez de falar. Isso é muito interessante, porque esse ensino híbrido veio para ficar. Ele veio para ficar. Não vai voltar a ser o que era antes. Jamais. Porque tudo se ampliou. E essa ampliação não tem como voltar como era. Não tem mais. Não tem mais retorno. Então, o que acontece? Quando tudo passar, vai voltar ao ensino presencial, que é tão necessário, que é aquela coisa, né, de convivência, daquele calor humano, de todos juntos na mesma sala, que também é muito importante. Mas vai continuar também a parte virtual. Vai ser a parte que o aluno prepara a aula em casa, que ele pesquisa, que ele prepara o vídeo, que ele se junta com a turma para preparar essa aula. Vai ter um momento que depois de preparar todo esse material, eles vão para a sala de aula para debater, para explanar, para mostrar o que aprenderam. Então, eles estão ali focados, porque eles são o construtor das suas histórias agora. É eles que constroem tudo. Eles são o centro do processo, como sempre deveria ter sido. Mas eu acredito que em cada época, cada coisa foi da sua forma que tinha que ser. Então, o modelo tradicional funcionou por um bom tempo, só que agora nós estamos numa era tecnológica que ela não tem mais espaço. Não tem. Precisa ter essa inovação, essa mudança. O aluno precisa se sentir importante, capacitado. Ele precisa saber que ele consegue, que ele tem condições de criar o seu conhecimento, de trabalhar esse conhecimento, de passar para os seus colegas o que aprendeu, de mostrar para o professor que ele aprendeu. O professor está ali, mediando, direcionando, também vai preparar o conteúdo, com certeza. Vai ter tipos de atividades que ele vai precisar explanar a aula como antes, explicar, mas o aluno vai precisar complementar, ele vai precisar trabalhar esse conteúdo, ele vai precisar participar, verdadeiramente participar. E existem muitas metodologias ativas de ensino. Tem metodologias por projetos, que é maravilhoso, que dependendo da disciplina, cria-se o projeto, trabalha-se nesse projeto, apresenta-se esse projeto, motiva, porque eu acho que a palavra de ordem é motivação. Precisa voltar aquele desejo de aprender, aquele prazer de estar em sala de aula, aquele prazer de adquirir conhecimento, aquela vontade de saber mais, de demonstrar o que aprendeu, de falar sobre o que aprendeu, aquela coisa boa que é tão necessária que não vemos mais. No caso do ensino médio, que se trabalha com adolescentes, o adolescente geralmente está em conflitos. Eles têm os conflitos porque eles já não se sentem mais crianças, eles não são adultos, e quando eles ficam nesse meio termo, eles se perdem. Eles não sabem lidar com isso. No momento que eles viram o centro do processo, que eles precisam criar esse conhecimento, eles começam já a criar maturidade, disciplina. Eles conseguem se ver como seres importantes que são. Eles conseguem se preparar para a vida. Porque no momento que a responsabilidade aparece,
A maturidade já vem junto. E eles precisam disso. É uma forma deles se sentirem pertencentes àquele grupo, pertencentes àquela escola, pertencentes àquela sala de aula, que faz se sentirem verdadeiramente úteis, importantes. Eles sabem transmitir conhecimento. Olha que maravilha! Eles não estão ali como só espectadores, ouvindo a explanação do professor. Eles estão ali criando o conhecimento deles. Na hora que eles pesquisam, na hora que eles montam o trabalho, na hora que eles preparam os vídeos, até na hora que entram nos grupos de WhatsApp para tirar dúvidas, para conversar, para interagir uns com os outros. Fica mais fácil. E também a aproximação com o professor é muito grande nesse momento, porque o professor já não está naquele pedestal, embora ele tenha que ser respeitado, isso é importantíssimo, mas ele já não está mais naquele pedestal. Ele já está ali no mesmo, digamos, patamar. Por quê? Ele tem mais conhecimento? Tem. Ele tem mais didática? Tem. Mas os alunos estão ali aprendendo esse conhecimento, estão aprendendo a transmitir esse conhecimento. E é nesse momento que a aula se torna interessante. E quando ela se torna interessante, o aluno busca melhorar cada vez mais. Ele busca ampliar esse conhecimento. Ele tem prazer em saber mais, porque ele vai saber falar sobre aquele assunto. Ele vai entender aquele assunto. E ele não vai aprender só para avaliação, não é só na hora da prova. Ele vai aprender para a vida, porque ele construiu, ele fez. Eu penso assim que é como aquele trabalho da faculdade. Se você fez, você tem condições de apresentar sem medo. Chega lá, respira fundo e fala. Agora, se você não fez o trabalho, fica difícil. Eu penso que até é quase impossível apresentar um trabalho que não foi feito por você, que é difícil. Eu acho que para o aluno é a mesma coisa. Ele estudou para a prova, ele pode até tirar uma nota bem alta. Passou a prova, já não lembro mais de nada. Porque o professor ficou ali, ele fez o plano de aula, ele preparou todo esse conteúdo, ele passou para o aluno entendeu, fez a prova. Mas será que guardou na memória? Veio tão prontinho, veio tão suave, será que ele guardou na memória? No momento que ele constrói o conhecimento, o que acontece? Ele guarda. Por quê? Existem as dificuldades, tem que vencer a preguiça, tem que criar a disciplina, tem que ter responsabilidade, tem que chamar os outros do grupo que não estão interagindo e que estão desfocados. Então, nesse momento, é um processo total, porque não é só a parte didática que ele aprende todas as outras partes. A relação interpessoal melhora muito. Ele cria uma maturidade já, ele já vai trabalhando isso. E isso é para a vida, nós sabemos que é para a vida. Eles precisam criar essa maturidade, mas de uma forma leve. E qual é a forma leve? Trabalhando as metodologias ativas de ensino, criando o seu conhecimento, buscando o entendimento necessário, passando esse conhecimento. Eu sempre penso que professor é um privilegiado, porque quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Por que seria diferente com os nossos alunos? Se o aluno está ensinando, automaticamente ele está aprendendo. Se um aluno tem mais facilidade, ele vai ajudar o outro que tem um pouco de dificuldade. Ele vai ensinar o colega que vai aprender melhor e ele vai fortalecer, vai ampliar o seu conhecimento. Olha só que coisa maravilhosa. É o coletivo. Uma sala, nós sabemos que ela é muito diversificada, ela não é homogênea. Então, o que tem facilidade para um, tem dificuldade para outro. Nem todos aprendem no mesmo tempo. E é aí que entra essa coisa maravilhosa do aluno como centro do processo. Porque, além de buscar o conhecimento dele, ele vai estar auxiliando o seu colega. Ele vai estar desenvolvendo a empatia, que é um sentimento necessário para o ser humano.
nunca foi tão necessário como agora. Ele olha o outro com os olhos do coração. Se eu sei mais, eu ajudo o meu colega, porque ele está precisando. Se eu ajudo o meu colega vai aprender e ele vai ajudar um outro colega que possa ter algum tipo de dificuldade. Então é nessa hora que nós precisamos focar nesse processo. É um processo que precisa dar certo. É um processo que precisa acontecer. E a única maneira é sempre trabalhando em sala de aula, sempre preparando o nosso aluno, explicando qual é a necessidade das metodologias ativas de ensino, qual é a função delas em sala de aula, qual é o propósito delas. E fazendo o aluno entender da importância que ele tem quando está criando esse conteúdo, quando ele está ampliando esse conhecimento, quando ele está buscando vencer e levar isso para a vida, levar isso para toda a sua existência. Porque essas metodologias vão trabalhar a forma de pensar e de agir. E seu aluno vai levar isso para a vida profissional e também a vida pessoal. Então, acho que nós chegamos na época ouro da educação. Nessa época maravilhosa, onde o professor, motivador, que fica ali só direcionando, equilibrando, mediando, esse ser tão fundamental, porque o professor é fundamental também nesse processo, porque ele vai encaminhar o aluno e o aluno vai construir o seu conhecimento. O aluno vai conseguir bater asas, voar, ele vai sentir feliz, ele vai ter prazer pela próxima aula. Ele vai ter um pouco do nervoso, vai, aquele friozinho na barriga, aquele medo de apresentar, de criar um material, aquela insegurança, tudo isso faz parte do processo. É isso que torna a educação tão fascinante. É isso que é o combustível, que motiva, que encanta, que faz a gente ter vontade de aprender. Eu posso ver os dois lados. Eu conheço o lado do professor e eu conheço o lado da aluna, porque eu estou em formação. E eu digo, eu estudo em AD, educação à distância. E eu consegui a minha disciplina, o meu foco, eu consigo aprender, eu consigo entender o recado e eu também sou construtora do meu conhecimento, porque eu tenho que buscar. Tem as aulas dos professores também, mas eu tenho que ampliar esse conhecimento, eu não posso me basear somente naquelas aulas. Então é isso que é a função. Você aprende, você ensina e assim segue a vida. Porque a função de professor é a função mais linda que existe. A função de direcionar, de mostrar o caminho, de fazer valer a pena o conhecimento, fazer valer a pena esse leque de possibilidades que se abre no momento. Essa motivação, essa força, essa coragem. O professor precisa passar essa paixão para o aluno, porque no momento que ele sente essa vibração boa, ele também passa para o seu aluno. Ele também consegue fazer o seu aluno crescer, se identificar e ter vontade de aprender. E é muito bom quando a gente faz o aluno entender que ele é o agente da sua própria história, que tudo depende dele, que tudo está nas mãos dele. Ele precisa disso. Ele precisa entender isso. Não tem coisa melhor. Essa profissão, eu acho que é a mais linda que existe. Formamos pessoas, ganhamos amigos, promovemos conhecimento,
mediamos as descobertas e fazemos com que o mundo seja diferente. A educação pode mudar o mundo, a educação muda o mundo. E isso é a coisa mais certa que existe. E essas inovações vão trazer um novo gás, um novo fermento, uma nova energia, porque elas vão tornar tudo melhor. Vai ter o tempo de adaptação? Com certeza. Já está tendo esse tempo de adaptação. No primeiro momento parece uma coisa muito difícil, mas não é. Não é uma coisa difícil, é uma coisa diferente. E tudo que é diferente assusta um pouco. E isso é normal. Somos seres humanos, estamos aqui para aprender e evoluir. E toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo serve para nos fazer evoluir. E todos estamos preparados para isso. Basta ter força de vontade, basta ter coragem, basta acreditar. Nós precisamos acreditar que esse processo maravilhoso veio para ficar e que esse processo maravilhoso veio para inovar, para transformar a educação em algo muito melhor. Precisamos confiar no futuro, precisamos confiar na nossa missão, precisamos confiar no nosso aluno, na capacidade que cada um tem. Precisamos confiar nesse novo modelo de professor que precisamos incorporar, porque tudo isso vai fazer a diferença. Tudo isso já está fazendo a diferença. E podemos assim ver um mundo melhor, ver uma educação mais suave, com alunos mais dedicados, com alunos que acreditam, com alunos que têm vontade de aprender, com alunos que têm prazer em ir para a sala de aula. Esse brilho no olhar que se apagou há tanto tempo que precisa voltar. E é nessa hora que eu vejo a necessidade de implantar e de seguir com essas metodologias ativas que são maravilhosas. E tem uma parte que diz aqui, que eu acho muito interessante, que foi escrito numa revista de ensino. Metodologias ativas são inovação que há muito ensino precisava e, de acordo com o BNCC, é a promoção do aluno como protagonista de seu processo de aprendizagem. Então, esse é o ápice da nossa educação. É o que precisava. E é assim que vamos seguir. Trabalhando, inovando, construindo, porque a vitória é certa. E tudo isso, toda essa maravilha veio para ficar. E é essa maravilha que precisamos ser gratos todos os dias. E é isso que eu digo todos os dias. Bem-vindo à nova educação. Bem-vindo à nova forma de ensinar. Bem-vinda essa maravilha que é a tecnologia, que precisa ser usada para o bem, que precisa ser usada com esse potencial todo para ajudar, para modificar, para inovar. Essa é a nossa nova educação. Então, as metodologias ativas de ensino chegaram para nos ajudar. E elas são muito bem-vindas e elas já fazem toda a diferença. Eu quero então agradecer a todos, quero agradecer por assistir esse vídeo, quero agradecer pela oportunidade desse assunto, de trabalhar esse assunto, e quero deixar aqui a minha alegria, a minha felicidade de estar fazendo parte desse novo processo. Isso é um privilégio e é uma alegria sem tamanho. Que possamos ser os professores que nós gostaríamos de ter. Que possamos ser os melhores mediadores. Que possamos mostrar o caminho da melhor forma. Que possamos segurar a mão do nosso aluno
e que possamos abraçá-los na hora que a vitória chegar, que possamos ter essa felicidade de, junto com eles, sentirmos a felicidade do sucesso. Muito obrigada.